Olá! O governo ucraniano ameaça atacar a Crimeia. E o ex-presidente russo Dmitry Medvedev responde dizendo que a Ucrânia pode viver o juízo final. Seria essa a ameaça de um ataque nuclear? Venha conosco, curta este vídeo que você vai compreender o que está acontecendo neste momento, nesta atual fase do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que na verdade é um conflito do Ocidente contra a Rússia. A série da HBO Game of Thrones eternizou no imaginário popular uma frase que é The Winter is Coming, quer dizer, o inverno está chegando. E na Europa, literalmente, o inverno está chegando, porque eles agora estão saindo do verão, entrando no outono, e até o próximo período, que vai ser em dezembro, finalmente entrará o inverno. E o que isso significa em termos geopolíticos? Significa que os europeus precisam se aquecer. É um problema que não é comum no Brasil, exceto no Rio Grande do Sul. Mas a questão do gás se torna um grande problema geopolítico para os países europeus. E aí, nesse contexto, o que a gente pode observar é que cada vez mais esse conflito vai se tornando um conflito de grandes proporções em termos econômicos. Só que hoje nós não vamos comentar sobre essa questão da Europa. Isso nós vamos deixar para o próximo vídeo. Hoje nós vamos comentar basicamente sobre o que está acontecendo entre a Rússia e a Ucrânia. Se a Ucrânia decidir realmente atacar a região da Crimeia, especialmente uma ponte que dá o acesso ao porto de Sebastopol, para a Rússia isso seria algo que feriria gravemente seus interesses estratégicos. E a Rússia respondeu que atacará os centros de decisões. Dmitry Medvedev ele foi presidente da Rússia no interregno de Putin. O que é o interregno? Então Putin iniciou seu governo na Rússia no começo dos anos 2000 e ali ele cumpriu 2 mandatos e pela Constituição ele precisava passar a presidência para outro sucessor. Só que o Putin não queria deixar o poder. E para respeitar as regras constitucionais, o Putin optou por indicar um aliado seu, nesse caso o Dmitry Medvedev, e assumir o cargo de primeiro-ministro. E aí ficou um processo em que Putin e Medvedev se revezavam no poder com o mesmo projeto político. Só que tradicionalmente acreditava-se que Medvedev era uma pessoa mais ligada aos oligarcas russos, era alguém que dialogava com os interesses europeus, era alguém que era mais bem visto do que o Putin pelo mercado financeiro, pelo grande capital internacional, mas o que a gente viu nesta guerra é um outro Medvedev. O Medvedev tem se mostrado ao longo dessa guerra um nacionalista mais ou menos parecido com o Putin, muito alinhado com as ideias do Putin, e que está dando uma banana para a Europa. Então, Dmitry Medvedev, ele hoje preside o Conselho de Segurança da Rússia, que é uma espécie de Conselho de Defesa, então ele tem um cargo respeitável, ele está envolvido com esses interesses estratégicos. E essa declaração que ele faz é uma declaração muito forte. E ela pode dar um indício de que realmente a Rússia esteja disposta a reagir de uma forma muito agressiva caso venha a acontecer esse ataque por parte da Ucrânia. Então, é um risco real de que realmente haja um ataque ucraniano com as armas que estão sendo fornecidas pelo Ocidente. Entretanto, isso escalaria o conflito para uma outra dimensão, porque para a Rússia, ela considera a Crimeia como um território dela. Vamos lembrar um pouco da história da Crimeia. No século XIX, houve uma guerra em que a Inglaterra e a Rússia disputaram a Crimeia. Essa guerra ela foi curiosa, porque ela foi pela primeira vez na história uma guerra transmitida ao vivo, com o telégrafo. Na época não existia telefone, não existia celular, muito menos internet. Então se transmitia as informações pelo telégrafo, que é a partir daquele código Morse, um código binário, que você consegue fazer ali as combinações necessárias para você saber o que são as frases. Então dá um trabalhão imenso para você mandar um texto
em código Morse, mas era essa forma de comunicação que se tinha e isso era o século XIX. Então você consegue imaginar toda essa conexão por via cabo para chegar essa informação praticamente em tempo real no outro lado da Europa. Então essa foi uma inovação tecnológica dessa guerra. Mas não foi só isso. Essa guerra, ela foi praticamente a guerra mais importante que teve entre 1815, quando terminou as guerras napoleônicas, a 1914, quando houve a Primeira Guerra Mundial. Então nós tivemos praticamente 99 anos de, entre aspas, paz na Europa. Mas essa paz, ela foi perturbada com essa Guerra da Crimeia. E o que significava essa Guerra da Crimeia? Significava um projeto associado ao chamado pan-eslavismo, que era a ideia de que a Rússia unificasse todos os povos eslavos em torno da grande mãe Rússia, mas ao mesmo tempo ela garantisse um acesso estratégico ao Mar Negro. E aí o Mar Negro ele está localizado numa região em que ele possibilita com que a Rússia acesse o Mar Mediterrâneo. Então a Rússia ela tem 3 acessos ao mar. Um que é pela Crimeia, outro que é pelo Mar do Norte e outro que é pela Sibéria Oriental. Bom, quais são os problemas de cada um desses mares? O Mar do Norte, metade do ano ele fica congelado. A Sibéria, você tem que atravessar o país inteiro. Lembrando que a Transiberiana só foi ser construída plenamente depois da Revolução Russa de 1917. E aí, a outra saída para a Rússia, que possibilita para a Rússia ter relações comerciais com o mundo praticamente todo, se dá exatamente pela Crimeia. A Crimeia é uma pequena península no Mar Negro e esse acesso que ele possibilita vem via Mar de Azov e logo se conecta ao Mar Mediterrâneo. Então sempre ali foi uma região de disputa. E a Rússia então consolidou a sua posição ali e essa posição foi garantida ao longo das décadas seguintes. Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma batalha muito importante em Sebastopol. Inclusive quando, se vocês um dia tiverem a oportunidade de visitar a Praça Vermelha em Moscou, onde fica o memorial do soldado desconhecido, em que tem um fogo que nunca se apaga, um fogo que sempre fica aceso para poder garantir com que a memória dos soldados que morreram nesse conflito fique preservada, lá está o nome das principais batalhas, Stalingrado, Kursk, e nós temos lá Sebastopol. Porque a Batalha de Sebastopol foi muito importante para os russos para garantir esse controle do mar. Mas aí é preciso a gente lembrar uma coisa. Desde a formação da União Soviética, a Ucrânia e a Rússia passaram a integrar o mesmo país. Então, tanto Ucrânia quanto Rússia pertenciam à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que eram presididas pelo Soviético Supremo e que você tinha um líder indicado pelo Partido Comunista da União Soviética. Então, na época em que Stalin estava vivo, ele doou uma região ao norte do que hoje é a Ucrânia, o que hoje fica no norte da Ucrânia, para o governo da Ucrânia, que era um governo subordinado à União Soviética. Era uma república, mas era uma república que pertencia à União Soviética. Lenin já tinha dado uma porção mais a oeste. E aí, o sucessor de Stalin, que foi Nikita Khrushchev, que por sinal era ucraniano, ele, por uma questão administrativa interna, passou a península da Crimeia para o controle ucraniano. E aí a Crimeia então passou a ser uma região que ficou sob administração ucraniana, entretanto tudo era União Soviética. Então tanto fazia isso estar como Ucrânia, tanto fazia isso estar como Rússia, porque todos teriam acesso às mesmas instalações que estão ali. Bom, então quando findou o período soviético, quando a União Soviética se dissolveu e cada país se tornou independente, tudo aquilo que foi dado por Lenin, por Stalin, por Khrushchev para a Ucrânia, tudo isso então permaneceu como território ucraniano. E a Rússia, nas primeiras décadas, teve uma boa relação com a Ucrânia. Eles não tiveram grandes problemas, exceto na época em que ocorreu a chamada Revolução Laranja, que foi uma época do começo das tensões, quando o Ocidente começou a operar mudanças de regime ali na Ucrânia,
e isso fez com que se tivesse uma primeira onda de distanciamento da Ucrânia com relação à Rússia. Entretanto, em 2014, houve aquele golpe na Ucrânia que realmente depôs um governo aliado russo e colocou no lugar um governo anti-russo pró-Ocidente, pró-União Europeia e pró-Estados Unidos. Isso deixou a Rússia em maus lençóis, porque a Rússia precisava de um acesso aos mares, a chegar até o porto de Sebastopol, que fica ali na Crimeia. Só que, veja uma coisa, mais de 90% da população que mora na Crimeia não se considera ucraniana, se considera russa. E como que a Rússia agiu mediante o golpe de 2014? A Rússia fez um plebiscito para que a população da Crimeia decidisse se queria pertencer à Ucrânia ou se queria pertencer à Rússia. Óbvio que como a maioria que mora lá é de cidadãos russos, eles votaram por se agregarem à Federação Russa. E aí, então, a Crimeia foi reincorporada ao território russo. Isso em 2014. Poucos países do mundo reconheceram isso. Mas, em fato, a Rússia controla a Crimeia. A Crimeia hoje é um território que, em termos do que se considera como a política real, que pertence à Rússia. Então, a Rússia tem a sua soberania garantida ali pelo seu próprio poder militar, pelas suas próprias condições de impor o que está ali estabelecido. Aí, nesse processo, não houve nenhuma resistência militar por parte dos ucranianos. Os ucranianos simplesmente tiveram que aceitar a situação porque eles não tinham condições de enfrentar a Federação Russa. E essa guerra, que agora entrou numa nova fase desde fevereiro de 2022, ela passou agora por uma nova etapa. E nessa nova etapa, os conflitos estão agora concentrados na região do leste, na região do Donbass, Donetsk e Lugansk. A Rússia acaba de conquistar Lugansk na última semana e agora ela avança no combate para garantir Donetsk. Só que aí nós temos ainda um outro caminho que precisaria ser conquistado para se garantir com que a Rússia finalmente alcançasse essa porção territorial para se chegar até o porto de Sebastopol, na Crimeia. Como que seria feito isso? A Rússia precisa então anexar mais um trecho que seria Mariupol, que era onde a Ucrânia concentrava a maior quantidade de milícias nazistas. Essa batalha de Mariupol já foi resolvida, a Rússia ganhou Mariupol, mas ela ainda não controla plenamente o território. Então ela está descendo, ela vem de Donetsk ela viria para Mariupol, já considerando que Lugansk está conquistada, né? Aí ela desce Lugansk, Donetsk, Mariupol, Crimeia. Aí depois tem a questão da Odessa que a gente vai discutir em outro vídeo. Mas neste aqui o que seria importante? Se a Ucrânia decide fazer um ataque à Crimeia, a Rússia considera isso um ataque ao seu próprio território, na sua narrativa. E a Ucrânia considera que estaria recuperando um território que era seu e que foi tomado pela Rússia. A população da Crimeia não quer voltar para a Ucrânia, é uma população de russos. Já aceitaram, são empregados pela Rússia, vivem na Rússia. Aliás, toda aquela região, é importante a gente dizer, era uma região turística, era uma espécie do Caribe russo, é onde os russos iam passar suas férias desde a época da União Soviética. Então era uma época, eu me lembro que certa vez eu estava na Rússia, conheci um taxista e perguntei para ele, você podia comparar como é que era a vida na época da União Soviética com a vida agora? Ele falou, olha, na época da União Soviética a gente tinha 2 férias no ano. Então a gente tinha 2 meses de férias no ano. Então a gente podia ir na época do verão com a família ali para a Crimeia passar as nossas férias. E aí, no outro inverno, né, na época do inverno, das férias de inverno, ele poderia ir com a família para o campo. Entretanto, hoje em dia, mal ele consegue tirar uma férias e quando tira, só consegue ir com a esposa porque não daria para levar a família como dava naquela época. Esse é o relato dele, não posso dizer como é que era, mas isso foi um relato de uma pessoa comum, de um cidadão que trabalha com turismo, né, e que estava acostumado com esse tipo de vida. Bom, se a Ucrânia ataca a Crimeia, portanto, a Rússia já disse que a resposta será o juízo final. Juízo final é uma palavra que sempre foi associado a um ataque nuclear.
Então, Armagedon, sempre falava assim, Armagedon nuclear, que é uma palavra ligada ao contexto escatológico da Bíblia, no caso, especificamente do estudo do Apocalipse. Então, o Armagedon é onde seria a batalha final. E aí, quando se criou as bombas atômicas e se viu que haveria a possibilidade de destruir o planeta inúmeras vezes com aquele potencial nuclear, passou-se a utilizar esse termo. Então, o que significa? Se caso a Crimeia seja atacada pelas forças russas, a Rússia diz que atacará os centros de comando e que Kiev verá o juízo final. Pode ser que seja uma força retórica utilizada? Pode ser. Ou pode ser que a Rússia possa empregar. Não acredito que a Rússia empregaria bombas atômicas tradicionais que a gente conhece, né? Bombas de fissão ou bombas de fusão, muito menos de fusão pelo tamanho do estrago. Mas eles poderiam empregar, por exemplo, armas nucleares táticas que têm um alcance menor. Ou bombardear os prédios da administração do governo ucraniano que não foram bombardeados. Então, isso é uma característica, porque veja uma coisa, quando os Estados Unidos bombardearam o Iraque, a Iugoslávia, o Afeganistão, todos esses países, os primeiros alvos deles foram os prédios administrativos. E a Rússia não fez isso na Ucrânia. As instâncias de poder lá da Ucrânia, os órgãos de Estado, estão todos bem preservados. O que foi destruído pela Rússia foram alvos militares. Então é outro tipo de forma de doutrina militar que os russos vêm empregando. E a pergunta é, será que os ucranianos terão coragem de atacar a Crimeia? E essa é a pergunta que eu faço para vocês. Vocês acham que eles vão atacar? Comenta aqui embaixo. Dá sua opinião, porque ela é muito importante para a gente entender qual leitura vocês estão tendo baseadas nessas análises que a gente veio trazendo para vocês. Hoje a gente fica por aqui e em breve vocês terão uma análise sobre a situação da Europa nesse conflito e também nós vamos falar em breve sobre um possível país que pode surgir graças a esse conflito. Acompanhe os vídeos essa semana, eu tenho certeza que vocês ficarão bem informados sobre esse conflito da Ucrânia de uma forma que vocês jamais verão na mídia tradicional. Siga a nossa página e deixe aqui o seu comentário com as suas observações, as suas opiniões para que a gente possa acompanhar. A gente sempre lê com carinho e sempre colocamos a nossa opinião junto com as suas para que a gente possa amadurecer a nossa opinião. Bem-vindo e até a próxima.